Bom dia, pessoal. Apresentando mais um webinar hoje do dia 7 de maio, começando agora às 8h45, conforme a gente havia previsto. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Pedro Moraes, eu sou sócio aqui do Marcelo Tostes e atuo na área de contencioso civil e também na área de terceiro setor, né? Eu já estou no escritório há 2 anos, já temos uma trajetória aqui dentro, atuando principalmente nessa frente de contencioso. Eu tenho o prazer de convidar hoje aqui para o nosso webinar a doutora Tatiane Fidrichevski, que está aqui com a gente, ela que representa o jurídico interno da ThyssenKrupp Elevadores, que é um parceiro nosso de muito tempo aí. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Desde já eu agradeço. Oi. Bom dia, Pedro. Eu que agradeço poder participar aqui com vocês desse webinar. Estou muito feliz por esse momento. Nós também estamos muito honrados, Tati, com a sua presença. Gente, eu falo Tati porque nós já temos aí trabalhamos juntos, né? Em parceria há um tempo. Então é esse o motivo. Eu estou compartilhando aqui com vocês um PowerPoint só para nortear aqui nosso debate de hoje e já vamos dar início ao tema. Pessoal, o objetivo principal desse webinar de hoje é discutir situações mais de contencioso mesmo. Então, vai ser um webinar menos de consultoria e um webinar mais direcionado à nossa prática processual contencioso. Portanto, eu entendo que seja um webinar mais prático, voltado mais para questões da advocacia contenciosa no dia a dia, em tempos principalmente de coronavírus. Conforme a gente percebe no título aí da apresentação, a gente vai tratar da individualização de processo e principalmente despacho presencial em tempos de Covid-19. O tema era reduzido a despacho, mas eu e a doutora Tatiane conversamos e a gente entende que tratar de audiência também nesse momento é muito importante, porque muitas mudanças estão ocorrendo diariamente no direito em virtude dessas mudanças sociais do coronavírus, né? Então, a gente trazer isso para os nossos colegas de trabalho, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, a gente achou de suma importância e, portanto, a gente já vai tentar fazer um compilado aqui de todas essas alterações. Então, Tati, eu vou dividir a apresentação para que o pessoal que está nos assistindo aí compreenda de 2 modos, né? Primeiro, a gente vai falar do porquê que nós entendemos essa relevância do despacho com o juiz e depois a gente entra na situação das mudanças que esse despacho sofreu em virtude do Covid-19 e, por fim, vamos tratar também das questões das mudanças no que se refere às audiências que antes eram todas praticamente realizadas de forma presencial. Perfeito? Beleza, vamos lá. Então, vamos começar. Pessoal, essa ideia da importância do despacho é algo que eu, como advogado de contencioso aqui do escritório, eu faço muita audiência. Eu represento 2 clientes contenciosos, um dele é a ThyssenKrupp, o outro é a Fundação Renova. E é algo que, assim, na prática, no empirismo mesmo do cotidiano de advogado, eu sempre defendi essa situação do despacho. E por quê? Porque eu acho que a gente tem que individualizar a ação, individualizar o caso concreto para o magistrado. A gente tem hoje, a gente vai ver nos próximos slides aqui, uma superlotação na justiça, todo mundo sabe disso, os colegas advogados sabem disso na prática, e quem não é advogado e está nos acompanhando também já conhece, se tem uma demanda na justiça sabe o tanto que às vezes os atos judiciais demoram e demandam tempo, justamente por causa de uma sobrecarga do judiciário. Então a gente entende, essa é uma defesa teórica nossa, desde sempre, desde o início da nossa atuação como advogado, e quem é da nossa equipe aqui do escritório sabe muito bem disso, o doutor Rafael Quelotti, que é nosso coordenador, ele é um incentivador do despacho também, ele acha muito relevante essa situação. A gente quer levar para o magistrado o conhecimento da causa em específico. Então, quando necessário, e a Tati pode dar maiores exemplos disso mais para frente nos slides, né? Que a ThyssenKrupp é um cliente muito estratégico e muito peculiar, porque envolve muita técnica mesmo, muita perícia, porque envolve elevador e etc. E o elevador, Pedro, é importante a gente fazer esse parênteses, né? O elevador, ele é um mundo à parte, né? Depois que tu pega o elevador praticamente todos os dias. Mas exatamente, quando tu vai a fundo nele, né? Tu pensar no jurídico dele, na engenharia dele, então é um mundo à parte que tu também tem que conhecer e muitas vezes tu tem que levar ao magistrado essas questões para mostrar para ele a peculiaridade, né? Desse elemento, pelo menos especificamente desse elemento, né? Então, gente, só para corroborar com isso que a Tati falou, muito bem colocou, no caso da Thyssen, por exemplo, muitas vezes a gente tem processo no interior que o magistrado às vezes nunca lidou com a situação do elevador, né, Tati? E a gente precisa levar para ele, por exemplo,
a explicação de que, olha, doutor, se o senhor der uma liminar para consertar o elevador em 24 horas, às vezes é humanamente impossível, tecnicamente impossível. Então tá aí a função do advogado, né, de levar para o magistrado esse conhecimento de causa mesmo, para que o provimento jurisdicional seja o mais justo possível, né? Então aqui, só para a gente ter um início teórico nessa importância para nós do despacho com os magistrados, Nereu José, ele vai falar que o julgamento é um ato de sentire, de crença no que foi demonstrado no processo. A gente precisa, pessoal, em bem da verdade, modelar o convencimento motivado do juiz. A gente precisa levar ao conhecimento do magistrado essa situação peculiar do caso. Isso é tarefa de um advogado, sim, proativo, de um advogado que busca, juntamente com o cliente, e a Tati muito bem representa essa situação, porque a gente entra muito em contato com a artista e falando, olha, a gente vai ter que despachar nesse processo para levar essa realidade para o juiz, para a gente conseguir um provimento jurisdicional justo. Então, nessa tese aqui do Nereu José, o resultado está sujeito a variáveis projetadas sobre o projeto, pois o sentido da compreensão não acontece sem o objeto a ser analisado, sem a vivência do ser pousado na realidade, na interação com a existência. Justamente isso, então, né, Tati? A gente quer levar o conhecimento do magistrado à prática daquela ação, à realidade daquele caso concreto. E, às vezes, a gente só consegue isso por meio do despacho. Às vezes, a gente não consegue isso por meio de peça processual. Justamente por causa da sobrecarga do judiciário. Às vezes, a gente deixa isso claro numa peça processual, mas a gente tem que eu vou usar um termo assim, mais informal, né? Mas a gente tem que mastigar o tema, né? É nesse sentido mesmo. Vamos passar o slide aqui, só para a gente ter uma noção. A gente tem hoje mais de 100 milhões de processos ativos. Esse dado, ele se atualiza o tempo inteiro, né? Então, mais do que 100 milhões de processos ativos. Comparando, gente, fazendo uma comparação aqui para a gente ter uma noção de sobrecarga do judiciário. E, mais uma vez, né, isso demonstra a necessidade do despacho para processos específicos. No Brasil, a gente tem um número de sentença por juiz aí de 1.616 por ano, o que é um número muito grande, muito imenso, comparado, por exemplo, com Portugal, que temos 397. O juiz de Portugal ele tem mais tempo para analisar um caso e aí perceber as nuances, às vezes com a peça processual traz, etc., do que no Brasil, onde a gente tem que fazer isso de forma individualizada, ir lá e mostrar para o magistrado aquela situação fática daquele caso concreto. Né? Pedro, eu queria trazer uma realidade aqui para a realidade do Rio Grande do Sul, que é onde a fábrica da Thyssen está situada, né? Então, onde a gente tem mais processos. No Rio Grande do Sul, a gente tem 663 magistrados e cerca de 4.300.000 processos em trâmite. São quase 6.500 processos por juiz. Então, tu imagina ter que lidar com esse volume todo e analisar cada caso como se fosse um caso à parte, né? É muito complicado para o juiz. E veja que isso não é culpa do juiz, né? Às vezes a gente escuta muito assim, o leigo falar, nossa, absurdo, juiz, etc. Isso é culpa do judiciário brasileiro, que está abarrotado de processo. Nós somos um país muito litigante, né? Então, assim, a gente tem muita ação proposta, às vezes muita ação desmotivada, que ou é litigância de má-fé, e etc. E, assim, uma sobrecarga gigante. O que esperar de um juiz que tem 6 milhões de processos para analisar, uma carga dessa, né? Como você diz, de processo para analisar aí no Rio Grande do Sul? Não tem como ele fazer uma análise minuciosa como a gente espera das nossas peças processuais, né? E o que corrobora com essa necessidade desse despacho mesmo. Sobrecarga do judiciário, nós já falamos, né? O empirismo do cotidiano mostra muito isso. Isso pode ser que o judiciário não consiga se atentar às nuances e características próprias da ação, mais uma vez a importância aí do despacho. E o advogado, Tati, conforme mostra o nosso slide, ele é o elo, a meu ver, entre o caso concreto e o judiciário. A gente que vai falar pelo outro e vai levar o judiciário ao conhecimento. É nesse sentido que, a nosso entender, faz completamente necessária a atuação proativa dos advogados que atuam nas frentes relacionadas ao contencioso. É necessário que se demonstre ao judiciário as especificidades daquele caso concreto, o que eu, assim, até de forma subjetiva, denominei de individualização da ação. Vamos continuar aqui. Agora, pensando em fundamento legal, né, Tati? Às vezes os colegas já me perguntaram assim, mas, doutor, o senhor despacha muito, e qual que é o fundamento que o senhor usa? Olha, o Estatuto da Ordem é claro no artigo 7º, né? São direitos do advogado, está lá no inciso 8º, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Não há hierarquia entre magistrado, advogado e membros do MP.
o mesmo nível, né, de necessidade da profissão aí para o acesso à justiça. O CPC também, é claro, ele traz no artigo 6º que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Quando a gente pensa em decisão de mérito justa, Tati, é exatamente o que a gente está falando. Se o juiz emplatisse uma liminar de instalação de elevador em 48 horas, a nós, advogados, não parece justa essa decisão. O mérito não é justo, porque é impossível desconcretizar. A Thyssen pode colocar 30 funcionários lá trabalhando em regime de 24 horas. É impossível instalar um elevador em 24 horas, em 48 horas, né? É verdade. E eu acho que o advogado é a figura primordial que pode contribuir com o entendimento do juiz do caso concreto, né? E eu acho que e também acho que é papel do advogado ele participar disso de uma forma mais objetiva, né? Não só ir lá comparecer perante o juiz e bater papo e tentar trazer elementos que não são verdades, né? Mas ele tem que acho que é um trabalho interno do advogado se perguntar como que eu posso contribuir para tornar esse despacho, essa conversa com o juiz mais efetiva, mais objetiva, para o juiz também não pensar, não entender que ele está perdendo um tempo ali com o advogado, né? De a gente tentar ser mais objetivo, como eu como advogado posso contribuir para uma compreensão melhor daquele caso para o juiz, né? Eu acho que é bem interessante esse trabalho do despacho e eu concordo muito com essa conversa que a gente está tendo, Pedro. Tati, isso que você está falando, dessa objetividade, ela é muito importante. Até não coloquei esse slide, não, mas assim, surgiu em um momento muito oportuno da sua fala. Veja bem, eu quando vou despachar, eu despacho muito, como disse aqui antes, eu faço muita audiência, faço muita sustentação oral, e eu já levo escrito para o magistrado, escrito de forma muito simples, porque se eu levar uma petição de 20 páginas, pode ser que ele não tenha aquele tempo. Mas assim, eu resumo em um parágrafo, às vezes, o teor do meu despacho, já com o número do processo, o nome da parte para facilitar, e com a tese. Então, assim, às vezes eu nem junto aquilo nos autos. Aquilo é para o magistrado entender o meu despacho e entender que eu não estou indo ali à toa e que aquela situação específica, ela exige aquele cuidado, né? Isso é muito legal nesse slide que eu estou trazendo agora, de exemplos práticos. Tati, advogando para um dos clientes, eu faço muita audiência no Espírito Santo. E lá, já aconteceu 3 vezes, com 3 magistrados diferentes, deles virarem para mim e falar: nossa, doutor, que bacana esse despacho que o senhor fez, isso me ajudou aqui, faça isso sempre que for necessário. Então eu coloquei aqui pedido dos magistrados, eu estou cansado assim, né, no sentido de falar, isso quer dizer que isso é recorrente, é muito recorrente os próprios magistrados pedirem isso para nós, eles percebem a seriedade do nosso trabalho, percebem que o despacho está ali para auxiliar, né, na condução daquela ação, no convencimento motivado do juiz, e eles próprios pedem, falam: doutor, quando tiver uma questão dessa natureza, traga para a gente aqui por meio de despacho, sim. Isso ajuda muito. Já aconteceu deles citarem o artigo 6º, falar que a gente está fazendo bom uso do artigo 6º aí, de cooperar para o convencimento do magistrado, para o andamento do processo, né? Outro exemplo que eu trouxe, Tati, é de fraude processual. Tem um cliente com quem eu atuo aqui que a gente percebe no polo oposto, né? A gente geralmente, quanto a esse cliente, a gente atua na natureza como réu e a gente percebe por parte dos autores muita fraude processual. Às vezes a gente tem que levar isso para o magistrado, sentir a gravidade daquela fraude e ver que a justiça não deve permitir tamanhas abusividades, não. E aí pensar numa litigância de má-fé e etc. Por isso que eu até coloquei a litigância de má-fé aqui também. Esse quarto exemplo meu, Tati, eu acho que você pode trazer até questões mais práticas para a gente. A situação, acho que a gente até já comentou, né? A decisão que defere um liminar, por exemplo, deve ser razoável e atenta às possibilidades concretas do caso em análise pelo julgador, né? Que é justamente, entra de novo na questão da técnica que a situação dos elevadores exige. E se ela não for razoável, a gente tem que ir lá e demonstrar para o juiz que isso é impossível, né? É impossível de cumprir uma liminar dessa forma. Então, por mais que talvez ele não vá rever o posicionamento dele para aquele processo, a gente vai ter que levar para o tribunal a questão. Num próximo caso, de repente ele vai pensar melhor e vai lembrar daquela conversa que ele teve para ele decidir de uma forma mais justa e mais eficaz, né? Perfeitamente, Tati. A gente não precisa trazer aqui o caso concreto, mas existem vários, né, em que eu, em conjunto com a Thyssen e com o outro advogado nosso, que é o Pedro Guimarães, que também atua na Thyssen, que a gente vai até o magistrado justamente discutir prazo de liminar. Fala: excelência, nós estamos falando de instalação de elevador, não tem como cumprir nesse prazo.
Então, nós pedimos aí a razoabilidade do senhor, e etc, para compreender a situação, né? É verdade. Então, assim, e esse caso da liminar da instalação do elevador de 48 horas, eu acho que ele é um caso muito que se encaixa nessa conversa que a gente está tendo, porque é impossível, né? Muitas vezes tu leva uma semana, desde que o cliente tenha cumprido todas aquelas determinações técnicas que são aplicáveis ali e muitas vezes o cliente faz esse pedido para instalação do equipamento e ele não está com a obra dele pronta para receber o equipamento. E aí eu te pergunto, Pedro, se a gente tem uma decisão dessas na mão, isso aconteceu antes do coronavírus, né? Se a gente tem agora, em tempos de coronavírus, uma liminar em que foi deferida a instalação de um elevador em 48 horas, e eu não tenho acesso ao juiz porque ele está em home office, porque ele está em teletrabalho, físico, né? Enfim, como que a gente faz, né? Eu acho que é esse o questionamento que a gente precisa se fazer e como que a gente vai atuar num caso para chegar mais próximo ao juiz e explicar a situação para ele. Tati, exatamente, né? Então, essa explanação nossa teórica até agora, ela se aplicava em tempos de ausência de coronavírus, né? Quando era possível a gente ir lá fisicamente falar, excelência, levar o papel, mostrar, bater na porta do juiz e falar, excelência, eu vim aqui trazer esse caso concreto para a gente analisar, eu acho que o senhor tem que ter atenção quanto a isso. Agora nós vamos entrar em tempos de coronavírus, né? E pessoal que está em casa aí, esse tema é até muito... Esse tema de atualização, direito e virtualização, ele é até muito confortável para nós aqui do escritório. A explanação dele se torna até muito confortável, porque até os sócios gestores, né? O doutor Marcelo, principalmente, ele já vem nessa tendência de adesão do direito à tecnologia desde sempre. Eu vejo que o doutor Marcelo meio que previa essa situação, que infelizmente veio por uma pandemia, né? Mas já havia essa previsibilidade de tecnologia e direito há muito tempo. Se a gente pegar as palestras do doutor Marcelo aí, do doutor Fernando, as mais antigas, a gente já percebe essa tendência. E aí, Tati, a gente vai entrar agora, até pelos slides aqui, pela exposição, nessa situação. E aí? E agora? Como é que nós vamos ter essa atuação proativa em tempos de coronavírus? Essa explanação nossa pode ajudar os colegas de casa a compreender melhor como serão nossas atitudes e até também modelarem suas atitudes como advogados para ações que estão aí presentes, né, em tempos de coronavírus. Eu queria te trazer um dado interessante, porque a gente pensa que o mundo parou, né, com o coronavírus, e na realidade não, as pessoas estão trabalhando e muito de dentro das suas casas. E na primeira semana de confinamento, o TJRS, ele movimentou 1.008.103 processos. Então, tu imagina o trabalho que essas pessoas tiveram, né? E essas movimentações foram proferidas 162.582 despachos. Isso sem a presença do advogado, sem o advogado estar conversando com o juiz diretamente, como a gente fazia anteriormente, né? E foram prolatadas mais de 23 mil sentenças. Então, as coisas estão acontecendo, mas a gente não está se falando, né, Pedro? Tati, perfeitamente. Sua colocação é perfeita. E veja bem, eu como advogado de contencioso, às vezes tenho amigos leigos que não são da área jurídica e eles perguntam, vocês devem estar mais tranquilos, né? E eu respondo, pelo contrário, né? As publicações, elas têm surgido num volume em que pese os prazos não estarem correndo, né? Agora voltou para os eletrônicos desde o dia 4, etc. Nós vamos colocar aqui mais para frente. Mas, assim, é despacho em cima de despacho, é sentença sendo publicada. Então, assim, os magistrados, a justiça continua a todo vapor. E aí a gente precisa de entender como que a gente vai interferir nisso, quando for necessário, para trazer ao conhecimento da justiça as nuances do caso concreto, né? A gente vai continuar nos slides aqui. Então, o pessoal, só aqui para informá-los, né? Que vocês que estão de casa e querem contribuir com a nossa live de algum modo, tem alguma dúvida, mandem as perguntas aqui pelo chat. O pessoal nosso que está de apoio aqui está auxiliando aqui com as questões, etc. Podem mandar que a gente vai responder na medida do possível, né? Às vezes o tempo da live é um pouco curto para tudo que a gente tem para falar e para todas as perguntas que chegam, mas é um prazer, a gente vê que tem um grande número de acesso aí, é um prazer tê-los conosco e será um prazer também responder as questões propostas aí na medida do possível. Desde já, Tati, eu informo que, assim, estamos completamente à disposição aqui no escritório, caso não seja possível responder a todas as perguntas aqui online, né, ao vivo. Meu e-mail está no final. A doutora Tatiane também, eu acho que é muito tranquila quanto a isso, né, Tati? A gente precisar de compartilhar informação, trocar ideia. Então, assim, vocês fiquem muito à vontade para participar conosco, perfeito?
Então, vamos lá. Até agora, como eu disse, o esboço, ele tinha sido feito, esse desenho nosso, Tati, é argumentação para os processos físicos. O coronavírus chegou em 2020, chegou mudando muita coisa. Os primeiros reflexos, né, da Covid, a gente percebe já no início do ano, parece que o relato do primeiro caso foi em dezembro, né? Mas, assim, as consequências mesmo vieram aí, se estenderam por janeiro, fevereiro. E no que se refere ao judiciário, as mudanças principais no Brasil se deram a partir aí de meados de março, né? A gente tem aí em Minas sendo publicado dia 17, 19, 17 no Espírito Santo, 19 Minas, né, as portarias. E o CNJ, em 19 de março, também se manifestou por meio da resolução aí 313, Tati. E aí, o pessoal pergunta, né, mas essa resolução 313 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, trouxe mudanças significativas. Quais foram elas? Eu listei algumas aqui, Tati, que trazem importância para esse nosso tema, né? Primeira delas, a suspensão presencial de magistrados, a suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias. Então, assim, ou seja, traduzindo, trocando em miúdos aí, não existe essa presença física mais nos fóruns, né? Eu não consigo ir no fórum fisicamente mais despachar nenhum processo, por questões de saúde pública, né? E imposição de órgãos de saúde. Então, além disso, a resolução ela deixa clara a suspensão, e aqui que entra um ponto muito principal do nosso debate, Tati, a suspensão do atendimento presencial de advogados. Opa, então peraí, eu já não consigo mais ter aquele despacho como a gente defende, aquele despacho de ir lá, bater na porta do magistrado e levar a questão. Então, esse atendimento deverá ser realizado remotamente, pelos meios tecnológicos disponíveis. Cada unidade judiciária deverá manter canal de atendimento remoto, a ser amplamente divulgado pelo tribunal. Temos alguns problemas já aqui, porque a gente percebe que no início, quando essa resolução foi publicada, já houve a suspensão imediata do trabalho presencial e de início a gente não teve esse acesso facilitado em muitos tribunais, né? Então, assim, às vezes a gente mandava um e-mail, o e-mail não era respondido, isso tudo a gente vai ver que tem mudado, mas no início nós tivemos esse problema que é natural da transição, né, Tati? Da gente não conseguir esse contato imediato aí de forma tecnológica, o que às vezes é uma pena, porque como a gente já disse, você bem trouxe, as decisões continuaram sendo proferidas, despacho, sentença, etc., né? Outra situação que veio aí com a resolução é a suspensão dos prazos processuais a contar da publicação dela, até o dia 30 de abril. Então, dessa data, 19 de março, aí, até 30 de abril, todos os prazos processuais ficaram suspensos. E aí, tudo bem. Depois dessa resolução 313, veio a 314. Essa 313 já mostrou, né, já demonstrou para nós aí na primeira análise que o direito sofreria grandes mudanças tecnológicas no que se refere a essa ideia de virtualização de atos processuais. A resolução 314, que foi... Tá chegando pergunta aqui, Tati, por isso que eu dei uma pausa. Daqui a pouco eu vou analisar aqui. Quem mandou aí, muito obrigado, nós vamos responder. Em sequência, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele publicou a resolução 314, 20 de abril de 2020. E aí já traz outras marcas também, por exemplo, a continuidade da suspensão para os processos físicos até o dia 15 de maio. Então, até o próximo dia 15. Os processos físicos, né, continuarão com os prazos suspensos. E aí, às vezes, quem não tem a prática de lidar com o processo físico pode perguntar o porquê disso. E a resposta ela é clara, porque o processo físico a gente não tem acesso a ele. Como eu disse, os fóruns estão fechados. Eu não consigo ir no fórum, por exemplo, tirar uma cópia de um despacho que foi proferido. Aí, muitas vezes, eu não consigo ver o teor desse despacho. E, às vezes, eu preciso me manifestar. Por isso, a suspensão até dia 15 de maio, que a gente não sabe se vai se estender. Pode ser que sim, porque a gente ainda não tem um controle dessa pandemia, né? Para a sessão de julgamento nos tribunais e turmas recursais do GESP, caso se realize por meio de videoconferência, em substituição a sessões presenciais, fica assegurado aos advogados da parte a realização de sustentação oral. Então, sustentação oral também por meio virtual. Isso é legal, gente, de comentar, por quê? A última, me recordo bem, o último processo em que fiz uma sustentação oral na turma recursal aqui de Belo Horizonte, de Minas, eu lembro que eu cheguei no juizado para fazer essa sustentação oral às 8h30. Questão de cadastro, etc. Tati, a minha sustentação oral ocorreu às 19h30.
Então, quer dizer, eu perdi um dia de trabalho, né? Que eu poderia estar no escritório resolvendo situações de cliente, produzindo peça, para ter a possibilidade de sustentar no final do dia. E isso talvez vai extinguir esse problema, né? Porque a gente vai ver mais para frente que existe previsão de como podemos enviar ostentações orais por áudio, etc, né? Então, vamos aqui continuar na nossa análise. Para a realização de atos virtuais por meio de videoconferência, está assegurada a utilização por todos os juízes e tribunais da ferramenta Cisco Webex. Essa ferramenta já tem sido usada, tá? Já temos aqui no escritório diversas audiências que ocorreram utilizando essa ferramenta e ela tem funcionado bem. Temos algumas pequenas ressalvas quanto a ela. Eu vou expor em momento oportuno, né? Mas já está sendo usada e está funcionando. Bom, agora vamos mais diretamente, Tati. A Thyssen também tem processos aqui em Minas e muitos de nossos clientes têm maior carga processual aqui, nossa atuação é muito grande aqui também. O TJ de Minas, e acho que essa é uma tendência da maioria dos tribunais brasileiros, emitiu a portaria 963, acompanhando mudanças impostas pelas exigências do momento aí. A portaria traz várias questões inovadoras, né? Por exemplo, despacho por telefone ou WhatsApp. Veja, então. Então, a gente tem aquela resposta, né, Tati? Que você levantou aí, bem colocada a pergunta. E aí, Pedro, como é que nós vamos fazer a partir de agora? Em tempos de coronavírus, eu quero conversar com o magistrado, como que vai ser? Tudo é muito novo. A gente ainda não tem resposta concreta de se a situação está funcionando, se vai funcionar e como que tem sido. Assim, as respostas são poucas porque ainda temos poucos atos praticados após a portaria. Mas veja bem, para os processos eletrônicos, vamos acompanhar aqui as mudanças item a item. Para os processos eletrônicos, deixa eu voltar ao slide. Um minutinho. Aqui. Para os processos eletrônicos, os atos processuais serão praticados à distância, por meio virtual ou eletrônico, devendo ser adiado em caso de impossibilidade da realização, e aí o magistrado tem que fundamentar a decisão. Poderá ser utilizada para a realização dos atos virtuais por videoconferência a ferramenta Cisco Webex, como vimos lá na resolução do CNJ. Ou, aqui é muito importante, ou outra ferramenta equivalente, cujos arquivos deverão ser publicados no portal PJE Mídias do CNJ. Quais arquivos seriam esses? Será que vai funcionar legal? Telefone, WhatsApp? Vamos ver. As partes, através de seus advogados, serão intimadas para se manifestarem quanto à impossibilidade de participação da audiência por videoconferência em até 48 horas para a decisão do magistrado quanto ao adiamento do ato. Pessoal, peguei um processo nosso lá, resolvi trazer para vocês aqui como o formatozinho mesmo do despacho, para quem não viu ainda, coisa simples, né? Mas às vezes, assim, para visualizar ajuda bastante. Tem sido publicado assim, ó. Certifique que ficam as partes intimadas na pessoa de seus procuradores a manifestar no interesse, no prazo de 48 horas, o interesse para a realização de audiência virtual, entendendo-se o silêncio como recusa, né, uma espécie de recusa tácita aí. Em caso de anuência, a favor informar no processo o endereço do respectivo e-mail do procurador e da parte. Além disso, nas nossas petições, nós temos informado também o WhatsApp, porque caso dê algum problema, Tati, na comunicação lá na audiência, é possível se estabelecer um contato direto com o pessoal do TI, às vezes com as partes que estão ali envolvidas, magistrado, advogado e etc, né? Agora, vamos ver uma situação aqui. O slide está aí, segurados advogados, realização da sustentação oral. Beleza. Tem um artigo nessa portaria que fala assim: não será permitida a realização de ato presencial, cabendo às partes e testemunhas o comparecimento à sala de audiência da unidade judicial, na qual serão colhidas as declarações do depoimento por videoconferência. A testemunha ou parte participará da audiência por videoconferência local, presidida exclusivamente na presença de um servidor designado para o ato. Esse artigo, Tati, ele dá a entender que o juiz e o advogado não estarão ali presentes. É um servidor que vai colher ao vivo, enquanto a audiência está acontecendo, o depoimento da parte da testemunha. E aí a gente pode ter algumas críticas, né? Os amigos advogados aí estão até, já tenho visto na internet, nas redes sociais, estão até questionando essa exposição das testemunhas e partes ao coronavírus. Os magistrados protegidos e os advogados também, os procuradores também, e a testemunha e a parte, às vezes, tem que se deslocar por esse artigo até o fórum. Na prática, como tem isso funcionado, Tati? Conversando,
Os meus clientes de contencioso ainda não tiveram essa experiência, mas eu trocando ideia aqui com o pessoal do escritório, né? Temos um grupo grande de colaboradores que já tem feito essas audiências. Eles têm falado, ontem eu conversei, por exemplo, com a Juliana Borges, né? A doutora Juliana, nossa amiga aí, que nos apoiou também trazendo esses dados, e ela disse o quê? Que a testemunha, se for ouvida, parece que será ouvida de forma online também, virtual, então às vezes da casa dela, né? Conversando com o doutor Laércio e o doutor Lúcio, da área trabalhista, na Justiça do Trabalho, a questão tem sido nesse sentido. O doutor Laércio fez algumas audiências e lá, Tati, veja bem, o magistrado da casa dele, do local de trabalho dele, o advogado do local de trabalho dele, a parte do local de trabalho, o preposto do local de trabalho e a testemunha, às vezes, da casa. A gente tem críticas quanto a isso, né? Porque, por exemplo, é triste pensar nessa realidade, mas a gente sabe que existe má fé em processo também. E, às vezes, a gente pode pegar um advogado, por exemplo, instruindo uma testemunha, né? Essa foi a preocupação minha e do doutor Laércio nessa conversa nossa aí. Então, assim, se a testemunha for na sala da justiça, poderia ser mais interessante quanto a essa proteção e esse resguardo, né, da impossibilidade de comunicação, a inviolabilidade desse preceito fundamental ao direito aí. Né, Tati? Isso é muito importante, a gente proteger essa situação. Pedro, antes de vir para o jurídico interno de empresa, né, eu trabalhei 6 anos em escritório de advocacia e fiz muitas audiências, né? Logo mais para o finalzinho, quando eu já estava me desligando do escritório, os juízes estavam implantando a audiência por videoconferência, mas para oitiva de testemunhas em outras comarcas. Então, nós comparecíamos ao foro, sentávamos nós, juiz, a outra parte, e a testemunha, ela era ouvida de outra comarca. Mas naquela época, a testemunha ainda comparecia ao foro, ela ainda tinha que... nós tínhamos ainda uma segurança de que ela estava em uma sala, que tinham servidores da justiça ali na volta dela, em que pese havia assim uma insegurança, né? Porque tu não sabia com quem ela tinha tido contato antes, o que é que estava acontecendo ali no entorno, mas a gente sabia que ela estava no ambiente da justiça. E agora, se ela estiver sendo ouvida de casa, como é que a gente vai reconhecer que aquela é a pessoa, né? Como é que ela vai se identificar? Então, acho que são questionamentos que a gente tem que se fazer para a gente trazer mais segurança. Eu entendo que esse é o caminho da justiça, né? A partir do coronavírus. Já vinha se encaminhando a justiça para esse sentido. Né? Agora, com o coronavírus, isso explodiu, né? De uma forma que a gente precisa que seja assim agora, mas também a gente tem que tomar as precauções necessárias para que todos estejam em segurança, né? E todos estejam trabalhando no sentido de ter segurança para essas oitivas, para esses depoimentos. Sim, Tati, é muito bem colocado. Como você bem disse aí, alguns desses atos já eram até assim previstos antes, mas eram pouco usados e não estavam tão claros no ordenamento, né? Digo, essas possibilidades de videoconferência, etc. E antes era feito, como você disse, de forma mais protegida. Então a gente tinha uma testemunha que estava ali, né, do lado de um servidor, do lado de um magistrado. Isso, querendo ou não, resguarda, a nosso entender, como advogado de contencioso, resguarda o depoimento, né? Resguarda o testemunho. E conversando com o doutor Laércio, nosso advogado trabalhista aqui, em conjunto com o doutor Lúcio Las Casas, que é coordenador da área de Direito do Trabalho do escritório, a gente teme isso, ainda mais na Justiça do Trabalho, né? Que às vezes a gente tem muito problema com testemunha, falso testemunho, etc. Então a gente ficou um pouco temeroso. O doutor Laércio me comunicou, Tati, que existe um chat na hora da audiência que você pode conversar com as partes em apartado. Me parece que de forma direta e sem que os outros vejam o conteúdo, né? Isso também me preocupou um pouco, porque às vezes o advogado pode entrar em contato com a testemunha ali na hora, então fica essa crítica, né? Nossa aí de início. Tati, o artigo 11 da portaria fala que em caso de necessidade absoluta de atendimento ao advogado da parte, agora voltando para a situação dos despachos, deverá o magistrado valer-se dos meios tecnológicos, preferencialmente as plataformas eletrônicas, como o WhatsApp ou telefone convencional. Tudo agendado com o servidor previamente, etc. O que você pensa disso, Tati? Despacho por WhatsApp? Despacho por telefone convencional? Pois é, né? Quem é que não garante que não vai acumular 50, 60 mensagens de WhatsApp lá no celular do servidor, do assessor, do próprio magistrado? Sim. E quem garante que isso vai ser lido, né? Será que vai ter os tiquezinhos verdinhos ali?
Bom, é exatamente isso, Tati. O meu questionamento também, assim, existem vários prós e vários contras, né, para essa possibilidade do despacho por plataforma eletrônica, o WhatsApp ou o telefone convencional. A gente tem a crítica de que, por exemplo, como você bem disse, isso pode se banalizar. E às vezes a gente defende, como a gente defendeu aqui antes, a gente defende o despacho para situação específica, em que o magistrado precisa compreender melhor aquele fato, ou aquela peça, ou aquela situação processual. Nós não vamos ficar batendo na porta do magistrado para conversar sobre situação que não tem necessidade. Então, assim, o advogado proativo ele tem que ter esse cuidado e esse zelo para não expor o cliente, para não expor aquela ação. Então, assim, o despacho é necessário. Será que essas ferramentas não vão permitir um acesso amplo e irrestrito? E aí a gente vai ter, correr o risco que a gente até brinca do memorial, às vezes. Às vezes é tanto memorial que o desembargador, às vezes, não vai ter aquele tempo de cuidar de cada um, entende? Com, às vezes, a necessidade que se exige. O despacho presencial, ele tem essa força. Agora, Tati, não tenho dúvidas mesmo, e o escritório acredita muito nesse avanço tecnológico, né? O que acontece? A gente vai ter diversas vantagens com isso. Por exemplo, já aconteceu de eu ir despachar um processo e ficar 3 horas esperando o magistrado poder atender. A gente entende, o magistrado tem audiência, tem os compromissos ali laborais dele, né? Elaboração de sentença, minuta, despacho. Mas, assim, 3 horas é um tempo, às vezes, desarrazoado, porque eu vou perder tempo de trabalho ali, etc. Então, assim, isso acaba, né, com essa possibilidade em tempos de coronavírus. Existe casos, tá? São raros, mas fica aqui até uma espécie, assim, de uma indignação mesmo. Já aconteceu de magistrado que não recebe a gente, né? É raro. Confesso que é muito raro. Confesso que os magistrados hoje têm tido uma postura muito mais, assim, receptiva aos advogados. Eu, por exemplo, despacho muito e nunca fui, assim, por exemplo, mal recebido por um magistrado e etc. O que já aconteceu 2 vezes na minha carreira de advogado foi do magistrado falar, o assessor às vezes falar, não, o magistrado não recebe porque a carga de trabalho está muito grande, etc. Isso também faria com que isso acabasse, porque ia estar ali a sua manifestação de forma pública pelo WhatsApp, né? Ou pelo telefone, às vezes o magistrado teria que ser mais coagido a atender, etc. Agora, trazendo, Tati, um caso muito curioso. Outro dia aqui no escritório, antes dessa pandemia do coronavírus, um cliente me pediu uma atuação junto a um processo que tramita numa comarca pequenininha, lá da Bahia. E ele havia me informado que já havia pedido o pessoal do jurídico interno para deslocar até lá, esse cliente é daqui de Belo Horizonte, a sede, né? Então, assim, ele já teve diversos gastos com essa ação, mandando advogado jurídico interno para lá, com passagem aérea, hospedagem, locação de veículo, porque não tem aeroporto na comarca. E chegava lá, o magistrado, ele atende diversas comarcas pequenas ao redor. Então, às vezes, ele não conseguia falar com o magistrado. Isso foram 3 incursões e não conseguiram falar com o magistrado. Ligava antes, às vezes o magistrado falava que ia estar naquele dia, mas ocorreu uma coisa de urgência em outra comarca, o magistrado não estava, etc. O que eu fiz? Eu liguei diversas vezes para a secretaria para tentar marcar um dia para eu me deslocar também. Falei, olha, eu quero ir despachar, mas eu preciso de uma certeza, nós já tivemos, né, não êxito aí 3 vezes, e isso gera gasto, etc, etc. Expliquei direitinho. Veja o que aconteceu, Tati. O servidor falou assim, só 1 minuto. Aí alguém atendeu o telefone. Quando eu vi, era o magistrado. Aí, pois não, doutor? Pois não. Eu falei, pois não, eu gostaria de agendar um horário para falar com o magistrado, etc. Não, eu sou magistrado, pode falar. Qual é o caso do senhor? Quando eu comecei a conversar com o magistrado, Tati, pelo telefone, os amigos contenciosos do lado se assustaram. Falaram assim, poxa, como assim você está despachando pelo telefone e tal? Quer dizer, algo que era tão absurdo, né, de se imaginar há 3 meses atrás e que ajudou muito, porque isso gerou uma redução de gasto para o cliente infinita. O magistrado me deu uma atenção no telefone, foi super receptivo, entendeu o teor do despacho, né? Isso gerou uma ausência de custo. E assim, uma situação que era tão absurda há 3 meses atrás, hoje em dia, está aí na portaria, né? Então, assim, como esse Covid, essa situação, né, mesmo que triste quanto à saúde pública, gerou esse tipo de avanço, né? Não, com certeza. E eu vejo também que gera a gente tem uma possibilidade de se aproximar também desses magistrados que estão mais longe do nosso local físico, né? Mas tem um questionamento que é bem interessante. Eu estava conversando com uma colega esses tempos, e inclusive foi um caso de um juiz da Bahia, nesses tempos de Covid, que o pessoal estava pressionando, né? Como é que ia fazer os despachos, como é que ia conversar com o juiz,
E ele disse, olha, eu me disponibilizo a conversar por telefone com essas pessoas, com os advogados, mas eu quero um número de telefone que seja do judiciário, um número de telefone de trabalho. Eu não posso disponibilizar o meu pessoal. Então, o questionamento com esse relato do juiz é: será que o judiciário está aparelhado suficientemente para receber essas demandas por WhatsApp, por videoconferência? Será que eles estão preparados para isso? Ou porque eu vejo a vontade, né, dos juízes, dos magistrados trabalharem, de terem essa proximidade, mas eu não sei se eles estão aparelhados suficientes para receberem os advogados dessa forma virtual. Sim, é verdade, Tati. A gente pensa, eu às vezes com marcas do interior aí, quando eu vou fazer audiência, eu já me deparei muitas vezes com placa na porta da secretaria assim. Essa secretaria consta com 5 servidores, por exemplo. Ou seja, querendo demonstrar justamente que às vezes o provimento jurisdicional ali vai retardar um pouco. Por quê? Porque não tem número de servidor. Será que a gente vai ter um aparato do judiciário aí que vai dar conta dessa demanda tecnológica, né? Eu acho que o judiciário tem que se preparar contra isso para nos receber e para que nós não tenhamos prejuízo de não conseguir despachar uma situação como os processos da Thyssen nos exigem, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem essa realidade. Tati, continuando o slide aqui, a gente já tem audiência pelo Cisco Webex, né? Como eu disse, funcionou bem com esse problema aí da testemunha. E já tem audiência também pelo aplicativo do WhatsApp. Trazendo um caso curioso, a Juliana, a doutora Juliana Borges, aqui do escritório, conversando com ela ontem sobre a audiência, ela falou: Pedro, eu fiz uma audiência que a parte estava no trânsito. Quer dizer, às vezes a gente precisa ter esse cuidado, porque a audiência é um ato formal, né, jurídico, de competência jurisdicional ali, é um ato processual, exige seriedade, exige reflexão ali, a gente precisa estar bem atento. Então, os advogados têm que tomar mais cuidado, as partes têm que tomar mais cuidado, os advogados informarem as partes também, né, Tati? Seus clientes, olha, estamos numa audiência, você está na sua casa aí, mas a gente precisa da seriedade que o ambiente exige, às vezes para reflexão mesmo. É claro que o ambiente vai ser um pouco mais descontraído, né? O que é bom, porque tira um pouco essa visão de que a justiça é muito engessada e etc. Temos relato aqui de que os juízes estão bem tranquilos, assim, à vontade nas audiências, às vezes dos seus próprios lares, né, de gabinetes. Isso é muito bom, mas temos que ter esse cuidado e esse zelo para que a audiência não caia nesse senso aí de que, já que é o WhatsApp, eu vou fazer em qualquer lugar, né? Não é bem por aí, né, Tati? Só a título de curiosidade, ontem mesmo eu recebi uma intimação para uma audiência em Manaus via WhatsApp, em que o juiz despacha, né? A possibilidade de realização de audiência via aplicativo WhatsApp intima os litigantes para, no prazo de 48 horas, indicarem um número de telefone celular com o aplicativo instalado. Exatamente. Então, está acontecendo, né? Está acontecendo, está aí, está vivo, e por isso as nossas reflexões, né, Tati? Sobre as críticas e as vantagens. É importante salientar, Tati, que as mensagens trocadas ali em audiência, elas não vinculam a parte às propostas apresentadas e nem acarretam em confissão de dívida, né? Isso é muito legal. A gente vê que está tendo esse cuidado aí de proteção e etc. das informações. A portaria é muito clara, Tati, quanto à proteção dos dados aí da audiência, etc. Sigilo, né, que exige. E também traz situações assim, mais específicas. Fala que a questão da sustentação oral pode ser feita pelos advogados, né? Pode ser enviada até 48 horas, iniciado o julgamento. E por meio eletrônico pode ser por áudio ou vídeo. Então, o advogado vai conseguir fazer a sustentação oral ali gravada, né? Isso para quem não gosta muito daquela exposição, às vezes está ali na tribuna. Eu, particularmente, gosto muito. Eu acho que você traz ali a força do caso concreto, mas para os advogados que são um pouco mais tímidos, preferem preparar mais ali, assim, o que vai falar em cima, né? Muito certinho, muito pautado. A possibilidade de gravação ajuda esses advogados, né? A gente tem que reconhecer também. E é isso, vamos prosseguir nos slides aqui. Tati, vamos voltar aqui. Eu tenho uma pergunta do nosso amigo Bernardo Lhoa, o B lá de São Paulo, supervisor da equipe aí da auditoria, né, do compliance. B, um grande abraço, viu? É um prazer receber sua pergunta aqui. E ele pergunta assim, Tati, para mim ou para você ou para nós dois. Ontem me deparei com uma petição na qual o advogado anexou um QR Code que envia ao magistrado o vídeo postado no YouTube, provavelmente com despacho ali, né? O que vocês acham disso? Seria efetivo? Obrigado e parabéns pelo conteúdo desse webinar. Obrigado por estar participando com a gente, bem. Obrigado pelo elogio também. E ele explicou, o vídeo do YouTube se trata do advogado despachando o pedido contido em sua petição. Né? Você quer comentar? Quer que eu comente, Tati?
É bem interessante isso, porque o advogado, nós como advogados, nós somos uma figura assim de que muito da tradição, dos atos formais, das formalidades, né? E eu acho que a gente precisa, nesses novos tempos, a gente precisa, como profissional, nos desconstruir para a gente aceitar essas novas formas seja um vídeo que vai ser trazido por QR Code. Então, a gente precisa trazer essa tecnologia para dentro da advocacia para não ser aquele profissional engessado, né? A advocacia não é mais engessada, a gente está aqui como profissional para facilitar, seja uma conversa entre as partes que estão litigando, que estão brigando, né? Então, eu acho que é muito válido a gente trazer essas questões, essas novidades, essas tecnologias para a advocacia, para facilitar o nosso dia a dia. E, claro, tomadas todas as precauções possíveis e cabíveis, eu acho que é muito interessante a gente trabalhar dessa forma, assim, mais virtual, mais tecnológica. O que tu acha, Pedro? Pois é, Tati, exatamente, eu concordo plenamente. Respondendo diretamente, assim, eu acho que o direito ele tem que se adequar, e eu acho que esses advogados, como nós, Tati, são inovadores quanto a isso, e eu aplaudo e saúdo de pé essa iniciativa, Bernardo. Eu acho que é muito proativa, eu acho que o advogado está buscando, sim, esse despacho que a gente tanto salientou como necessário aqui, e, assim, eu saúdo por isso, né? Eu acho que eu o parabenizo por isso. Eu acho que é uma iniciativa muito proativa. A gente já tem casos, Bernardo, em que, eu não me lembro do estado, Tati, mas em que o magistrado, parece que o advogado fez um despacho via QR Code de memoriais e o desembargador elogiou a conduta do advogado por meio de um despacho. Essa conduta proativa, etc. Eu acho que essa situação está muito divulgada aí nas redes sociais. Eu acho que o pessoal sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, agora, Bernardo, só completando, né? O que vocês acham disso, eu acho muito legal, é efetivo, mas eu não sei, e isso a Tati colocou bem, como vai ser se todo mundo começar a fazer isso, né? Às vezes de forma desarrazoada, às vezes não tomando tanto cuidado, porque para perceber se é necessário mesmo aquele despacho, porque senão nós vamos continuar com superlotação. E agora superlotação de despacho, que às vezes não acontecia antes, porque o indivíduo tem que deslocar, ir até a vara, preparar para falar com o juiz, etc. Né, Tati? O que você acha? A gente corre esse risco, né? Como você bem disse, de ter uma superlotação, né? Aí. É um risco, Pedro, mas eu acho que a gente precisa trabalhar para desengessar a advocacia, né? Ao invés de engessar cada vez mais o trabalho do advogado. Perfeito. Eu acho a iniciativa, Bernardo, assim, fantástica. Eu acho que isso vai ajudar muito, né? O custo que esse advogado reduziu aí para o cliente dele foi, né, Tati, imensurável. Ainda mais quando se trata, eu, por exemplo, tenho clientes em outros estados. É custo muito grande, às vezes, ser deslocado aqui para fazer uma audiência. Às vezes você não quer enviar um correspondente, quer fazer pessoalmente mesmo, porque você conhece mais o caso. É um custo elevadíssimo para você enviar um correspondente fazer uma audiência ou para fazer um despacho, né? E para ir pessoalmente. Então, assim, essa pergunta é respondida. Tati, a gente tem mais uma pergunta aqui do Jorge. Acho que pode ser o Jorge da Thyssen, né? O Jorge, gerente jurídico da Thyssen. Jorge, um grande abraço, Oi, Jorge. Viu? Grande abraço aí. A gente agradece a parceria da Thyssen. É um prazer advogar com vocês aí tanto tempo, viu? Muito obrigado. A pergunta está aqui, Tati. Vemos que algumas jurisdições já implementaram a audiência por WhatsApp, caso de Manaus. Vocês acham que essa iniciativa vai perdurar após o período da pandemia? Jorge, essa é uma questão muito legal, né, Tati? Porque eu já até conversei isso com a Tati assim antes, sobre nossa opinião sobre isso. Eu acho que o direito, ele nunca mais voltará a ser o que era antes, Jorge. Eu acho que essas implantações tecnológicas, se funcionarem bem, eu acho que elas tendem a se estender. É claro que isso não vai ser de imediato, né, Tati? Com marcos do interior, onde o acesso à internet é mais difícil, para parte, para advogado, etc. Algumas situações muito específicas, em que exige mesmo a formalidade da audiência presencial. Mas eu acho que corre o risco, sim, Jorge. A gente não tem essa resposta, né? Mas, assim, eu acho que corre o risco de existirem alterações grandiosas no setor da tecnologia do direito, inclusive com a possibilidade, sim, quem sabe, de se estender essas audiências virtuais para além de pandemia. Não é verdade? Tá comigo? Me parece que o coronavírus ele é um período de teste, né, para nós todos, né? Inclusive para a implantação permanente de questões como essa, como a videoconferência, a audiência por videoconferência. Eu queria aproveitar a pergunta do Jorge e falar um pouquinho, Pedro, não sei se tu me permite, sobre qual a situação
do TJ de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que eu acho que é bem importante, né? Claro, Por exemplo, o TJ de São Paulo, ele emitiu o comunicado 264 de 2020, que desde o início de abril, ele está autorizando videoconferência ele autoriza videoconferência entre advogados, juízes e promotores para a primeira instância. Ele não fala assim qual é o procedimento que vai ser autorizado, se é um despacho, se é uma audiência, ele está autorizando geral a videoconferência, né? E o procedimento é, tu envia um e-mail para o cartório, para a vara, com o assunto videoconferência, com o magistrado e agenda uma data. Eu achei muito interessante esse comunicado, né? Eu acho que ele abre muito essa questão de a gente se comunicar virtualmente, e eu fui atrás disso e fui perguntar para alguns colegas como é que está funcionando isso. E, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que, de certa forma, não está funcionando tão bem como a gente gostaria, né? Parece que os e-mails estão se acumulando nas varas e não estão tendo o retorno, pelo menos não com a celeridade que a gente espera. Mas eu acho que é uma possibilidade, é uma abertura de portas para a gente se comunicar mais facilmente com os nossos colegas servidores, assessores e juízes, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o ato 35 de 2020, que também autoriza o uso da questão virtual, né? Ele autoriza Skype, Google Hangouts e WhatsApp para realização de atos processuais. E aí ele traz como exemplo audiências de conciliação, oitivas de testemunhas, mas ele não refere assim se há a possibilidade de despachar com o juiz, né? De conversar com o juiz por Skype ou WhatsApp. E a corregedora, né, que ela emitiu esse ato, ela destaca sobre a necessidade do exame bem criterioso em determinados processos que envolvam situações delicadas. Então, aí vem aquele nosso trabalho de como advogado a gente se perguntar, né, esse despacho, essa conversa que eu estou tendo com o juiz, ela é necessária? Ela vai tornar o processo Sim. mais objetivo? Como é que eu posso contribuir para uma melhor compreensão, uma melhor e mais rápida compreensão do magistrado do caso? Então, os tribunais estão permitindo esse tipo de contato virtual, só resta saber se ele vai funcionar da forma que a gente espera ou não, né? Exatamente, Tati. Muito bem colocado aí tudo que você falou. Chegou uma pergunta aqui, Tati, para a gente analisar. Vou pedir o pessoal para me auxiliar aqui para a gente dar uma olhada também. É um comentário, na verdade, mas a gente pode dar uma analisada nele. Deixa eu pegar aqui, Tati. Tati, essa colocação sua é muito importante, né? A gente defende essa questão mesmo de que o advogado ele tem que ser muito cauteloso quanto a esse despacho. É uma coisa que eu falo muito com a minha equipe aqui do escritório, né? Com a nossa equipe. E a gente tem que saber o que despachar, né? Saber o teor do despacho e de que modo aquele despacho vai contribuir para a formação do livre convencimento motivado do juiz, que é uma tese do CPC. Então, como que eu vou fazer o juiz entender aquela situação, né? Abraçar aquela causa daquele jeito, né? Entender aquele argumento, abraçar aquela peça, aquela tese. E isso é curioso, Tati, isso é mais em termos de doutrina, né? Agora falando um pouco mais da ciência do direito aí. A gente tem tese na ciência do direito, realismo jurídico escandinavo, coisas mais antigas, que trazem o quê? A ideia de que o magistrado, antes dele formar o convencimento, antes dele formar o convencimento e expor e fundamentar, meio que moralmente ele já forma uma ideia da situação. Eu acho que o despacho pode ajudar nisso, entende? Eu acho que o despacho pode corroborar com essa interpretação do juiz do caso, né? Então, assim, é por isso essa importância e esse cuidado, né? Que a gente tem que ter para saber o que vai despachar e de que modo aquele despacho vai contribuir para o provimento jurisdicional e para o processo. Tati, nós temos aqui o comentário do nosso amigo Romeu Vaz. Se eu não estou enganado, o Romeu é colaborador nosso da unidade de Porto Alegre. Eu conheci no Encontro Nacional da Thyssen. Um abraço, Romeu. As audiências na verdade é um comentário, né? As audiências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina estão sendo realizadas através de plataforma criada especialmente para isso. O juiz cria um grupo no WhatsApp com os advogados e envia o link para entrar na sala de audiência. Por sua vez, os advogados encaminham os links para as partes e testemunha. A plataforma permite o uso de chat privado
bem como o WhatsApp simultaneamente. A gente tinha conversado sobre isso, né, Tati? Então, assim, essa tendência mesmo, com aquelas ressalvas que a gente já fez, esse comentário do Romeu a gente já tratou dele. Romeu, muito obrigado. Ficamos felizes em saber, né, Tati, essa realidade aí de Santa Catarina também, se aderindo a essa tecnologia, né? É verdade, o judiciário está se atualizando. Eu só fico um pouco preocupada, Pedro, com essa questão de um é o WhatsApp, o outro é Cisco Webex, o outro é Google Hangouts. Então, ainda não foi escolhida uma ferramenta, né, para a gente unificar esse trabalho, que de repente a gente pode pensar mais para frente. Mas o que me preocupa mais é toda essa gama de ferramentas que a gente tem para utilizar, e cada um dos tribunais está usando uma delas, ou cada um dos juízes está usando de sua preferência, o que talvez possa dificultar um pouco o nosso trabalho, né? Perfeito. Tati, o caso é o seguinte, vamos encerrar nosso webinar. Para mim foi um prazer imensurável compartilhar um pouco disso com vocês, dessa nossa, eu e a Tati, né, Tati, dessa nossa vivência prática mesmo de audiência, eu trazendo a ideia do advogado de contencioso, a Tati trazendo essa questão do jurídico interno de um cliente por quem nós temos grande apreço aqui no escritório, já são parceiros há muitos anos, né? Queria falar, Tati, que essa busca incansável do advogado, né, de se adaptar, isso é defendido desde sempre pelo Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo, a gente percebe nas palestras e etc., que ele sempre tem defendido essa situação da gente estar buscando se adequar, né? E eu acho que esse é o tempo, o escritório está empenhado nisso, estamos juntos nessas modificações. E assim, a conclusão a que chegamos, e nisso agora tratando de função social da advocacia, moral e ética, etc., é que o advogado é um ser essencial à justiça, devendo, portanto, buscar constantemente, e nesse sentido o Marcelo Tostes Advogados é muito empenhado, a adequação de seu ofício às exigências sociais de seu tempo e espaço. É exatamente o que está acontecendo em relação à presente pandemia. E aí eu termino com a frase, né, do mestre Rui Barbosa: quando essa adequação nos parecer árdua, trabalhosa, porque dá trabalho mesmo, a gente tem que sair desse lugar comum, a gente tem que buscar, tem que se inovar, tem que trocar ideia, né? Até por isso o motivo desse webinar de hoje, esperamos ter contribuído de algum modo, seja para a carreira dos advogados que estão nos ouvindo, seja para as partes e os clientes que estão nos ouvindo também. E eu encerro com a fala do Rui Barbosa, na famosa oração aos moços, né? Tenho consolo de a verdade ao meu país, tudo que me estava ao alcance, a desambição, a pureza, a sinceridade, os excessos de atividade incansável. E como aqui, né, Tati? Como aqui podemos falar disso? Com que desde os bancos acadêmicos o servi e o tenho servido. A gente acredita muito nisso, Tati, que a função social da advocacia ela tem que ser cumprida e a adequação ao que a gente está vivendo, a essa pandemia, isso tudo envolve a função social nossa. Te agradeço demais, Tati, pela participação. Espero nos encontrarmos brevemente em outro webinar ou em outro evento promovido pelo escritório. Estamos à inteira disposição da Thyssen. E, pessoal, quanto aos participantes aí que estiveram conosco, obrigado pela paciência. Se tiverem sugestões, críticas, dúvidas, meu e-mail está aqui no final do slide, vou postar. Entre em contato com o escritório, entre em contato com a gente. A Tatiane, a doutora Tatiane também está sempre à disposição, ela é muito solícita, sempre nos auxilia. Muito obrigado, Tati. Pedro, queria agradecer o convite de vocês, adorei ter participado desse bate-papo contigo. E eu agradeço a todos aí que nos assistiram, muito obrigada. Muito obrigado a todos. Um abraço. Pessoal, aqui tem um slide aqui final. Dúvidas, envie suas dúvidas em comentário. Meu e-mail pessoal, então fiquem muito à vontade. Eu estou sempre à disposição, representando aqui o escritório quanto a esse tema. Tem um e-mail aqui da comunicação do escritório também. Se enviar para lá, eles nos encaminham com as dúvidas, com as questões, com os bate-papos. E tem aí nossas redes sociais. Acompanhe-nos. Pessoal, desejo a todos vocês que nos acompanharam sorte nesse tempo de coronavírus. Nós vamos superar isso o mais rápido possível, todos juntos, na advocacia, na sociedade. E é isso. Grande abraço a todos, tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Valeu, pessoal. Tchau.